Bom dia, irmãos. Graça e a paz, nosso Senhor Jesus. Vamos gastar ainda um minutinho de oração, para que o Senhor possa abençoar a palavra e também a leitura. Querido Pai Celestial, estamos aqui outra vez na Tua presença. Nós não cansamos de estar na Tua presença, Senhor. Queremos ouvir o Teu falar. Continua falando com cada um de nós. Amém. Abre, Senhor, nosso coração para receber a Tua palavra, Senhor. Até aqui o Senhor tem falado conosco através dos hinos, através da reunião. Continua falando conosco. Abre nosso coração, Senhor. Queremos ouvir o Teu falar. Ser encorajado. Louvado seja o nome do Senhor. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Vamos abrir a Bíblia em Atos 25. Os irmãos que não estiveram aqui ontem, podem levantar a mão? Então eu vou repetir o que Paulo fala aos Filipenses: a mim não me desgostas, né? E é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas, não é assim que Paulo fala aos Filipenses? Vamos então fazer um pequeno resumo da mensagem anterior. Então vamos ler, irmãos. Eu vou só ler até o versículo 22, tá? Do 13 ao 22. Vamos ler todos juntos? Versão King James, tá? Passados alguns dias, chegaram a Cesareia, e Agripa e Berenice, em visita de boas-vindas a Féstus. Até o versículo 22. E como ficaram na cidade por muitos dias, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, ou partilhando: há aqui certo homem que Félix abandonou a prisão. Quando estive em Jerusalém, os chefes dos sacerdotes e os líderes dos judeus protestaram graves acusações contra ele, reivindicando que fosse condenado. Entretanto, eu lhes expliquei que não é costume dos romanos condenar ninguém, sem que o acusado tenha diante de si os acusadores e possa exercer plenamente seu direito de defesa. Quando eles se reuniram aqui, no dia seguinte, sem perda de tempo, convoquei o tribunal e ordenei que o homem fosse apresentado. No entanto, quando seus acusadores se levantaram para prosseguir as acusações, não mudaram nenhum dos crimes que eu imaginava. Ao contrário, levantaram apenas algumas questões relativas à sua própria religião, sobre as quais discordavam dele. E quando a um certo Jesus, já morto, o qual Paulo alega insistentemente que está vivo, diante de tudo isso, fiquei assim, saber como investigar corretamente a questão. Por isso, indaguei se ele estaria disposto a ir a Jerusalém e ali ser julgado a respeito dessas acusações. Porém, procurando algo para ordenei que permanecesse detido, aguardando o momento em que eu pudesse enviar a César. No dia seguinte, Agripa e Berenice chegaram com grande pompa e entraram na sala de audiências, juntamente com seus altos oficiais e os homens mais importantes da cidade. irmãos, era até o versículo 22 só, tá? Eu vou explicar para os irmãos porque até o 22. Nós vimos semana passada, só dando uma relembrada aí, recapitulando o que nós vimos ontem. Logo no início do versículo 1 do capítulo 25, há uma mudança de governo. Nós falamos isso ontem. Pórcio Festo, ele assume a governança no lugar do seu antecessor, que é Marcos Antônio Félix.
Félix, ele governou de 52 a 58, mais ou menos, né? Então aqui Festo assume a responsabilidade do governo, e é muito interessante nós percebemos isso, que a sua primeira medida, seu primeiro ato como governante da Judéia foi a situação de Paulo, foi resolver a situação de Paulo. Eu fico pensando no meu coração, irmãos, um governador, falei isso para os irmãos, ele deve ter muita responsabilidade, principalmente numa região como a Judéia, grande, mas ele resolveu tratar desse assunto. Nós lemos no texto que Félix deixou Paulo preso por 2 anos já. É como se fosse abandonado na prisão, um homem inocente, sem ter tido provas cabíveis com respeito das suas acusações, e ele ficou preso. Então, ou seja, mudou o governador, e o governador pega, vamos dizer, desculpe o termo, uma bomba para ser resolvida, não é? Ninguém resolve, ou seja, ninguém resolveu. Então o que ele faz? O seu primeiro ato, ele sobe para Jerusalém com o intuito de conversar com os líderes ali do Sinédrio. Então nesse bate-papo ali com os líderes, eles começam a mostrar para Festo o que aconteceu, quem era Paulo, porque estava preso, e passar para Festo acusações que a gente sabe, irmãos, sem fundamento, inverdades, sem prova, e eles começaram a acusar Paulo ali diante de Festo. Durante essa conversa, esses líderes religiosos, eles eram muito argilosos, eles eram muito sutis, Deus me perdoe, irmãos, extremamente diabólicos. Compartilhei isso com os irmãos, a intenção deles, veja isso, era criar uma cilada, Reginaldo, para matar Paulo no caminho, porque eles fizeram uma petição para Festo se haveria a possibilidade de Paulo sair de Cesareia e ser julgado em Jerusalém. Então, por trás dessa petição deles, havia uma intenção maligna. E a intenção maligna era matar Paulo durante o caminho. E os 10 mandamentos, cadê, Paulo? Não matarás. Eles rasgaram, como pessoas que eram fiéis à Torá. A intenção deles era matar Paulo. Que coração é esse? Então, diante dessa petição, Festo ele não aceitou e pediu para eles que esse julgamento fosse realizado em Cesareia. Então, irmãos, é interessante que no dia seguinte, o texto fala que eles já estavam lá para participar desse novo julgamento. Então, o governador, sem esperar, de maneira rápida, já marcou uma nova audiência, Marcou uma nova audiência para que os líderes participassem e ele então ouvisse e fosse atualizado das acusações de Paulo. Então, irmãos, eles começam as agressões verbais, os ataques, as acusações a Paulo sem fundamento, sem prova alguma daquelas acusações. Por quê, irmãos? A intenção deles era eliminar Paulo. Por quê? Paulo era uma ameaça para a religião judaica. Porque Paulo estava pregando sobre Jesus Cristo, falando sobre a ressurreição. A gente sabe que os saduceus não criam na ressurreição, eles eram extremamente céticos, incrédulos com respeito a tudo que vinha do Senhor Jesus. Paulo então inicia sua defesa, com simplicidade, sem agredir ninguém com palavras, de maneira educada. É o apóstolo Paulo. Então, no meio dessas acusações, no meio da defesa de Paulo, ele então, irmãos, resolve interferir, e ele faz uma pergunta: se Paulo gostaria que o julgamento dele fosse em Jerusalém. Se há pouco tempo ele disse lá em Jerusalém que não poderia ser, que teria que ser em Cesareia, como que agora ele está falando isso? Os irmãos percebem o interesse político na situação? Como não houve nenhuma acusação, como não houve provas de que as acusações de Paulo eram verdades, ou tinham algum pano de verdade, Paulo então, ele como um cidadão romano, ele apela para César. Ele queria ser julgado em Roma por César. E quando chega no versículo 13, que seria a mensagem dessa semana, nós vemos aqui, irmãos, um relato de Lucas. Eu compartilhei isso com os irmãos ontem. Quando você lê do versículo 13 ao 22, parece uma repetição do 1 ao 12. Mas são dois relatos diferentes
pelo autor de Atos, que é Lucas. Do 1 ao 12, ele está relatando a história como historiador, ele viu. Agora aqui ele está relatando uma história onde o próprio governador, o sentimento do governador está sendo exposto aqui. O que Festo viu? O que Festo sentiu daquela experiência? O que ele viu daquele julgamento? Então Lucas está registrando o pensamento de Festo. Então a partir do versículo 3, o que acontece aqui, irmãos? Festo, o novo governador, ele recebe a visita de quem? Do rei Agripa com a sua irmã Berenice. E qual é a intenção de Agripa? Era saudar Festo, porque ele acabou de ser eleito novo governador. Então era costume esse tipo de saudação. Então o rei chega para saudar Festo, e Festo aproveita que Agripa ele ia ficar alguns dias ali para ter uma conversa com Agripa sobre a situação de Paulo. Por quê? Segundo o historiador Flávio Joséfo, Festo ele não tinha conhecimento nenhum das leis judaicas, ele não conhecia os judeus, ou seja, ele desconhecia da lei, das leis de Moisés, dos costumes judeus, ele não tinha noção. Em contrapartida, Flávio Joséfo fala que o rei Agripa, segundo, ele, além dele ter todo o poder de fazer mudanças dentro do sinédrio, mudar a sumo sacerdote, ele tinha um forte conhecimento, e pasme, irmãos, segundo as escrituras, ele cria nos profetas. Então qual é a intenção de Festo? Eu vou conversar com o rei. Porque na visão de Festo, como que eu vou enviar um relatório para César, o imperador, sem nada? Eu não sei da situação, eu não sei porque que esse homem está sendo acusado, e segundo a Flávio José, segundo as escrituras também, ele está sendo julgado pelas próprias leis judaicas. Não tem nada a ver com Roma. Então, pelo fato de Festo não entender dessa situação religiosa judaica, ele então vai conversar com Agripa, na intenção de que o Agripa ajude ele a fazer um bom relatório para César. Os irmãos estão entendendo a história? Festo, então, ele relata tudo o que o Abner falou, do versículo 1 ao 12, ele relata para o Agripa, para que o rei Agripa ele ficasse ciente da situação e pudesse ajudar ele com algum relatório. Por isso que aparece uma repetição, mas não é. Aqui já é o sentimento de Festo falando para Agripa, o que ele viu no apóstolo. Irmãos, e você leu o texto aí? O próprio governador não viu nenhum tipo de prova, nenhum tipo de verdade de acusação contra o apóstolo Paulo. É como se ele tivesse falado para Agripa, como que eu vou fazer? Eu não vejo nenhuma prova com respeito ao que eles estão falando desse homem, nenhuma acusação, nenhuma verdade. Como que eu vou enviar para César esse homem? Com que relatório eu vou escrever? E no finalzinho dessa conversa, irmão, o rei Agripa II, só para contextualizar os irmãos, que eu compartilhei isso ontem, quem é o Agripa II? Quem é a Berenice? Ele não deveria estar com a sua esposa? Irmãos, a história desses herodianos, que Herodes não é um nome, é um título, era a história de moral muito baixa. O Agripa II era filho do Agripa I e bisneto de Herodes o Grande. Aquele, irmãos, que mandou matar as crianças recém-nascidas quando Jesus estava recém-nascido. Eles eram cruéis. E essa mulher que estava do lado dele, a sua irmã, era a irmã dele, irmãos. Filha de Agripa I. E se você for ver o histórico dessa mulher, Júlia Berenice, ela já vinha de 3 casamentos. Casou com o próprio tio. E agora, segundo o relato de Flávio Joséfo, ela estava cometendo incesto com o próprio irmão. Não são pessoas de moral baixa, irmão? Baixíssima. Então aí a gente, depois dessa conversa com Festo, Agripa, então, depois de ter ouvido, qual foi a reação de Agripa? Eu quero ouvir esse homem, pessoalmente. Antes de você enviar para César, eu quero ouvi-lo. Quais são as acusações? Eu quero presenciar isso para mim saber o que está acontecendo. E aí a gente entra no verso 23, até o verso 22, o verso 27, que eu gostaria... Eu não vou ler, eu vou ler aos pouquinhos com os irmãos, porque hoje o tempo é muito curto, mas à medida que a gente for lendo, tem algumas aplicações aqui muito importantes. Por exemplo,
o versículo 23. Os irmãos lêem para mim o verso 23 do capítulo 25. No dia seguinte, Agripa e Berenice chegaram com grande pompa e entraram na sala de audiências, juntamente com seus altos oficiais e os homens mais importantes da cidade. Então, por ordem de festa, Paulo foi trazido. Irmãos, olha que interessante, eu comentei isso com os irmãos. Às vezes a gente que compartilha a palavra, acho que todos têm essa dificuldade, né? Senhor, como encontrar aqui aplicações para ajudar os irmãos? Porque às vezes você lê um livro histórico, Fabiana, isso é difícil, né, Thomas? A gente já compartilhou sobre isso. Senhor, cadê as aplicações aqui para ajudar os irmãos? E aí você precisa, irmã Neuza, ler uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, para que Deus então possa revelar para você o que está escrito ali nesse versículo. E quando a gente lê o texto, diz que Agripa ele entrou no auditório, no lugar onde Paulo ia ser julgado, com toda a pompa, ou com grande pompa, acompanhado dos oficiais e dos homens, os principais homens da cidade. E aí eu gostaria que você visse essa cena. Imagine, Agripa entrando com toda a pompa, com a sua irmã, não é? Com a sua irmã ali, como se fosse sua esposa, com todos os oficiais da cidade, com os homens mais importantes da cidade. E aí quando você vê essa palavra pompa no grego, significa fantasia, orgulho, ostentação. Foi a maneira que esse homem entrou no julgamento. Com todo orgulho, ostentação, entrando ali, né? Aparência. Você não vê aqui, irmãos, um grande contraste? Por que contraste? Vamos transferir para essa cena. Eu gosto que os irmãos, eu gosto de pensar assim. Transfere para essa cena. Veja a maneira que eles estão entrando. Do outro lado você vê a cúpula judaica com as suas estolas sacerdotais, ali só esperando. E aí, festa então manda entrar o prisioneiro no meio daquelas pessoas ali importantes. Como que estava Paulo, 2 anos preso? Será que ele tinha comido? Será que ele estava sujo? Uma coisa eu sei, ele estava acorrentado nos pés e algemado nas mãos, no meio, para ser julgado. O que você consegue enxergar aqui? De maneira que a gente possa aplicar a nossa vida. Você não está vendo aqui uma grande aparência, irmãos? Exterior? Ou você não está enxergando isso? E a palavra de Deus, a presença de Deus estava onde? Naquele homem simples, Sérgio, humilde, ali no meio para ser condenado e julgado. Você consegue imaginar essa cena? E eu falei ontem para os irmãos que eu lembrei de um texto de lá de 1 Samuel 16:7, quando o profeta Samuel chega para Jessé, que é pai de Davi, para ungir um rei. E eles Jessé traz uns 7 filhos, mas faltou um. E o que Samuel fala? 1 Samuel 16:7. O Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior de uma pessoa, mas Deus vê o coração. Você consegue compreender isso, irmãos? Qual que é a nossa preocupação hoje? É com a aparência, hein, Alfredo? É com a ostentação? É isso que nós estamos buscando hoje? Às vezes eu fico muito preocupado, irmãos, que as nossas reuniões, elas precisam e devem ser reuniões onde nós estamos aqui única e exclusivamente para adorar a Deus. Amém. É claro que a gente vê os irmãos, fica alegre, a gente tem uma janta no sábado, a gente tem comunhão, mas que a sua motivação não seja isso, irmãos. Que a sua motivação seja buscar o Senhor, porque o Senhor não vê como vê o homem. O Senhor vê o exterior de uma pessoa, Thomas. E é isso o que Deus, Ele está olhando para nós hoje, irmãos. E aí a gente parte para o versículo 24 e 25. Os irmãos leiam para mim o versículo 24 e 25. Em seguida, a festa declarou: Rei Agripa, nós todos os cidades presentes conosco, deles a Caíra estava ao homem, por causa de quem toda a comunidade
Eu, todavia, entendi, irmãos, que ele não havia praticado nada que merecesse pena de morte, mas como ele... Eu fiz uma pergunta ontem para os irmãos. É interessante a gente perceber isso. O próprio governador não viu nada em Paulo. O próprio governador entendeu que Paulo era inocente. Eu não vejo nada nesse homem que é cabível de morte, e nem de ser preso, porque senão ele falaria, ainda mais de morrer. Agora, a pergunta que eu fiz ontem para os irmãos e a reflexão que nós vamos fazer, nós fizemos ontem: se Festo não viu acusações nele, Sérgio, como um governante que está ali, o rei Agripa está ali, dois homens de poder que poderia falar assim, ó, tira as algemas desse homem, tira as correntes, você pode ir embora. Por que eles não libertaram Paulo? O que a gente pode aplicar aqui, Thomas? O que a gente pode aplicar aqui? Mesmo, preste bem atenção nisso, mesmo o governador sabendo que era verdade, que Paulo tinha que ser solto, que ele tinha que fazer, que ele tinha que libertar, mas ele não fez. Quantas vezes você sabe que o certo é fazer aquilo, mas você não faz? E qual é o motivo? Talvez medo do lugar que você está, de repente é um lugar hostil que você está, você não pode ser o verdadeiro, você não pode se apresentar como um cristão, embora você saiba que aquilo tinha que acontecer, mas você não faz. Sabendo que a verdade era, eu teria que fazer isso, mas você não faz. Por medo, ou talvez aceitação, ou rejeição. Não é assim que acontece? A gente tem medo de fazer as coisas, tem medo de mostrar que realmente é um cristão, tem medo realmente de mostrar porque a gente está no lugar hostil ou no lugar que não é impróprio. Tem muita coisa, irmãos, que a gente precisa aprender, e o Senhor está nos mostrando estudando o livro de Atos. Por exemplo, o cristão tem que ser verdadeiro, tem que habitar em nós a verdade, precisa existir em nós a verdade, porque nós temos a verdade, nós conhecemos a verdade, e nós temos Cristo como nosso Senhor e Salvador. Então o crente precisa andar na verdade. E a gente parte para o próximo versículo, que é o versículo 26 e 27. Eu gostaria de ler para os irmãos também. Por essa razão, eu trouxe diante de nós, especialmente diante de ti, ó Deus, para que depois da Porquanto sensato enviar um preso sem antes notificar as acusações que pesam sobre ele. Cadê as acusações? Cadê as provas contra Paulo? Que fazer com esse homem, Abel? Como que eu vou escrever pro soberano, que ele chama o imperador de soberano? Como que eu vou escrever para ele? Não tem nada nesse homem. Mas aí vem uma grande reflexão que nós fizemos ontem. O Senhor tocou muito no meu coração essa semana, de a gente fazer essa reflexão. Porque eu ouço muitas vezes os irmãos compartilhando em grupo, ou até mesmo em reunião de casa, por exemplo, por que tanta injustiça, Ingrid, com Paulo? Por que tanta injustiça? Por que tanto sofrimento na vida desse homem? Você pode perguntar assim, cadê Deus nessa situação? Às vezes você não para pensar. Eu já vi, irmão, até eu já compartilhei, até eu já fiquei triste. Fala, puxa vida, cadê o Senhor na vida de Paulo? Quanta injustiça com esse homem, quanta surra, prisão, açoite, picada de cobra, Reginaldo, naufrágio, surra. Aonde está Deus nessa situação? Não é interessante? Não parece que Deus é injusto? Não parece que Deus se esqueceu das coisas? Mas, irmãos, ouça bem o que eu vou dizer para os irmãos. Todo o sofrimento de Paulo, Neuza,
toda angústia, toda injustiça cometida com ele, faz parte do propósito de Deus. Faz parte do plano de Deus na vida desse homem. Por que eu estou dizendo isso, Emerson? Está dizendo da sua boca? Não, está na Escritura. Por exemplo, quando ele se converteu, Atos 9, 15, 16. O Senhor apareceu para Ananias, o que o Senhor falou para ele? Este homem para mim vai ser um vaso útil. Vamos ler, vamos ser fiel. 15 e 16. Porém, o Senhor ordenou: vai, pois ele é para mim um instrumento escolhido, a fim de levar o meu nome diante dos gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Revelarei a ele tudo quanto será necessário sofrer por causa do meu nome. King James? A minha está diferente, aqui acho que a minha é 1611. Está assim, ó, irmãos, aqui. Ele vai ser levado diante dos gentios e dos reis e dos filhos dos judeus, porque eu lhe mostrarei quão grandes coisas, Wilson, ele deve sofrer pelo meu nome, por causa do meu nome. Então Paulo, a missão de Paulo, pensa assim, irmãos, ó, não veja o sofrimento de Paulo como um castigo, amém? Veja como uma missão. Você vai pregar para gentios, você também vai pregar para judeus, e você vai pregar para reis, autoridades, reis. Não é o que aconteceu aqui? Paulo estava diante dos reis, do rei Agripa, e diante dos governantes ali da cidade. Então, irmãos, o que eu quero que os irmãos reflitam, nem sempre, quando nós estamos sofrendo, Deus te abandonou. Por que eu estou sofrendo, Mateus? Por que isso aqui, Senhor? Nem sempre é o abandono de Deus. Pensa ao contrário. Pensa que o que você está passando é para você ser aperfeiçoado para um propósito maior. Deus está te dando a oportunidade para você passar por isso, para que o propósito dele, o plano dele seja estabelecido, e o propósito do Senhor para algo maior. Amém? Vamos pensar assim? Assim a gente sofre menos? Peço. Ainda dentro dessa parte do sofrimento de Paulo, acabamos de conversar sobre isso. O Sérgio, eu acho que compartilhou essa passagem com a gente, capítulo 23 de Atos, versículo 11, fala assim, ó, na noite seguinte, o Senhor surgiu ao lado de Paulo e lhe afirmou, ser corajoso. Diga assim, ser corajoso. Diga para o irmão aí, ser corajoso. Puxa. Aí o Senhor continua falando para ele, ó, assim como deste testemunho da minha pessoa em Jerusalém, olha aqui, irmãos, deverá de igual modo testemunhar em Roma. Está explicado por que ele não foi liberto? Propósito maior de Deus? O Festo fala assim, nós vamos ver daqui a pouco, o próprio Agripa, quer ver? Deixa eu ler esse versículo para os irmãos. Disse o rei Agripa ao governador Festo, lá em Atos 26, 32, ele fala assim, ó, aconteceu que Agripa confessou a Festo, este homem bem que poderia ser posto em liberdade, caso não tivesse apelado para César. Claro que lá, estava sendo julgado lá no capítulo 26, a defesa de Paulo vai ser no capítulo 26, mas você percebe que o rei olhou para a festa do governador e falou, poxa, vamos trazer isso aqui, vamos fazer parafrasear isso aqui, não é? Você imagine, depois de ter ouvido todas as acusações, o Agripa encabulado chega para a festa e fala, puxa, Festo, esse homem bem que poderia ser liberto, né? Se ele não apelasse para César, a gente ia libertar ele agora. Mas você percebe que tem um propósito maior? Se ele tivesse liberto aqui, talvez a profecia que você disse aqui, ele não teria ido para Roma. Mas você percebe que o propósito de Deus em cima do sofrimento de Paulo pode parecer um negócio assim meio estranho, irmãos. Mas o sofrimento, às vezes, nós vamos ver isso daqui a pouco, nem todo sofrimento está dentro do propósito de Deus. Mas desde que o seu sofrimento seja em prol ao Evangelho, Deus está no meio desse seu sofrimento, porque é por uma causa maior. Amém? E aí outra coisa que eu queria também compartilhar com os irmãos é o verso
26, 27, aqui o total cumprimento da profecia do Senhor para Paulo acontece aqui. O evangelho chegou ao rei. E eu vou dizer para você uma coisa, balançou ele, hein? Muitos historiadores, muitos teólogos dizem que foi uma grande ironia de Agripa, quando ele ouviu Paulo e ele falou isso aqui. Mas leiam vocês mesmos para que vocês possam tirar essas conclusões, que é Atos 26, 27 a 29, por favor. Então, olha só, irmãos, diante do que Paulo declarou, não somente o homem, mas todas as pessoas, hoje muitos falam que aqui foi uma ironia, como se Agripa tivesse falado depois que Paulo evangelizou ali no meio daquele pessoal todo ali, ele falou para Paulo: você acha que você me convenceria, né? Ou seja, por pouco você não me convence. Faltava só mais um pouquinho para você me convencer a ser um cristão. É claro, irmãos, eu não vou inferir nada ao texto. A maioria, 99,9% dos historiadores e teólogos acredita que isso aqui foi uma ironia. Mas ironia ou não, o evangelho alcançou aquele rei. Ele ficou balançado, então. Sim ou não? O evangelho foi forte. Então aqui está um cumprimento da promessa aqui de Deus, ó. Você vai falar para reis. Então o evangelho chegou a rei, mas ainda vai para Roma. E vai chegar em César, o imperador. Olha aonde o evangelho chegou. E o mais interessante, irmãos, que eu li isso ontem para os irmãos, Raimunda, Paulo escreve na prisão em Roma, ele escreve aos irmãos em Filipenses. Toda a soberania de Deus, irmãos, em tudo que ele passou, todo o sofrimento de Paulo, e todas as suas relevâncias com respeito a isso, a preocupação de Paulo não era com ele, mas era com todos aqueles que estavam à sua volta. Veja, irmãos, eu gostaria que os irmãos lessem isso com muito cuidado. Eu vou ler para vocês, tá? Gostaria de que vocês prestassem atenção, porque aqui na versão 1611 tem alguns detalhes importantes que a gente pode destacar. Os irmãos acompanham na versão King James. Ele disse para os irmãos em Filipenses: mas quero que saibais, meus irmãos. Filipenses 1, 12 a 14. Mas quero que saibais, meus irmãos, que as coisas que me aconteceram, olha só, irmãos, presta atenção nos detalhes, contribuíram para maior proveito do Evangelho. Que coisas contribuíram? Meu sofrimento, minhas angústias, minhas algemas, minhas tristezas, minhas prisões. Puxa, irmãos, olha a preocupação de Paulo. E aí ele fala: de maneira que as minhas prisões em Cristo se tornaram conhecidas de todo o palácio e todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, adquirindo confiança com as minhas prisões, estão muito mais corajosos, seja, para falar a palavra sem temor. Aleluia. Você consegue aqui compreender a preocupação desse homem? Não era com ele. Que testemunho, Thomas. Que nós possamos, irmãos, em meio às tristezas, em meio às tribulações e sofrimentos, que a gente possa ser motivados a continuar seguindo o Senhor. Que a gente possa nos encorajar a continuar seguindo o Senhor. Agora, existe uma coisa que eu queria compartilhar com os irmãos. Eu falei ontem para os irmãos isso. Existe a lei da causa e efeito, né? Ou a lei da semeadura e da colheita, que a Bíblia fala isso. O que significa isso? Muitas vezes, nem todo o sofrimento, irmãos, que nós passamos, está de acordo com o propósito de Deus. Porque às vezes você busca o seu próprio sofrimento. Você mesmo busca os sofrimentos. Por exemplo, existe a vontade de Deus que é perfeita. Existe a vontade de Deus que é permissível. Ele permite, porque você tem livre-arbítrio. Você escolheu, então é como se Deus estivesse cruzando o braço, tá? Eu vou assistir.
Eis que te propõe o bem e o mal, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua família e a tua descendência. Existem dois caminhos, mas eu estou te mostrando que o caminho é esse. Agora você imagine, causa e efeito. Existe a mão e existe o fogo, certo? Você sabe que se você colocar a mão no fogo, você vai ser queimado, não vai? Mas mesmo assim você resolve colocar a mão no fogo. E você vai ser queimado. O efeito, a causa com a mão no fogo. O efeito, você vai ser queimado. Então muitas vezes nós buscamos sofrimento. Ou nós escolhemos, Sandra, o sofrimento. Mas Deus já falou com você. Aqui não é o caminho. O caminho não é esse. Porque depois que você está passando por sofrimento, você fala, poxa, Deus me abandonou. Aí você fala o seguinte, você usa a palavra, irmãos, eu estou sofrendo aqui, mas é por causa do Senhor. Não é não. É por causa de você mesmo, é por causa das suas escolhas. Você escolheu isso. Deus não tem nada a ver com isso. Agora, se o seu sofrimento, que nem o sofrimento de Paulo aqui, a missão de Paulo, se o seu sofrimento é por causa do Evangelho, é por causa do Senhor, irmãos, aí está o plano de Deus. Aí está o propósito de Deus no seu sofrimento. E aí você vai passar por esse sofrimento e você vai vencer no final. Você vai passar pela prova dando glória a Deus. Não tem um hino dentro disso aqui? Passar pela prova dando glória a Deus? Porque você sabe que a mão de Deus está ali. Irmãos, eu sei, foi Deus que permitiu que eu fizesse isso. Foi Deus que me conduziu a isso. E eu vou passar por isso em nome de Jesus, mas no final eu sei que é para um propósito maior. Então, o que eu deixo para os irmãos aqui? Cuidado com as suas escolhas. Amém? Cuidado com o que você escolha. Com o que você escolhe. Irmãos, sempre que você vai tomar uma decisão, qualquer que seja, se você é casado, tenha comunhão com o seu marido. Se não houver unidade, não faça. Porque você está buscando sofrimento. Eu sempre sou assim com a minha esposa. Vai comprar alguma coisa, vai fazer alguma coisa. Se ela fala não, ou de repente ela não fala não, mas ela concorda, mas eu sei que ela não quer, eu vou e não faço. Porque você vai sofrer à toa, você vai sofrer porque você escolheu sofrer. Deus colocou sua esposa no seu caminho para ser um com você e ter comunhão. Às vezes você quer tomar uma decisão também, muitas vezes você procura os irmãos para pedir conselho. Quantas vezes, Sérgio, os irmãos já não vieram pedir conselho? E aí eu falo, quando os irmãos vêm pedir conselho para mim, eu falo assim, irmãos, eu não quero interferir na sua vida, mas eu vou para a palavra, tá bom? Então quem vai responder para você é a palavra de Deus. Então eu vou mostrar para você alguns versículos e você toma a sua decisão. A função é essa. Abra a palavra, a unção que dele recebeste, vos ensinará todas as coisas. O Espírito está sendo o Espírito está te incomodando, não faça. Mas você vai lá por insistência, pelas suas emoções, e você vai e faz. Então, nesse sofrimento, Deus não está. Você está sofrendo em vão, irmãos. E às vezes a gente coloca Deus no meio do nosso sofrimento, que não foi a escolha de Deus. Os irmãos me entenderam? Então, daqui para frente, cuidado com as nossas escolhas. Vamos ter comunhão, vamos sofrer menos. Amém? Vamos sofrer menos. Quando a gente tem comunhão, a gente pede conselho, ajuda, a gente sofre menos e a gente pode cumprir o propósito de Deus. Jesus é o Senhor.